guiar e sobre ir pregar, eu lembro-me que eu fui designado pelo pastor Valdomiro, à época, para abrir o trabalho da Assembleia de Deus na cidade de Maitinga. Isso há mais de 20 anos atrás. Eu liderava missões ali em Conquista, e eu fui, dei uma olhada na cidade, vi que tinha campo, aí providenciei salão, toda a logística, né? Casa para o pastor, o missionário que ia para lá, e no dia da posse foi um presente que a gente deu para a cidade. No dia que nós abrimos o trabalho, a cidade estava completando 15 anos de emancipação. Aí nos deslocamos de Conquista com alguns ônibus, trouxemos umas 200 pessoas nesse dia e 5.000 folhetos, o pessoal saiu, distribuiu, fizemos o culto na praça e depois nos dirigimos para o salão, onde seria a congregação, tinha 50 cadeiras, deixamos o som, tudo arrumadinho, e terminou o culto, e aí cumpriu aquele versículo da Bíblia, e cada um foi para a sua casa. Todo mundo despediu, e me bateu uma dor no coração, porque o casal que nós tínhamos levado ficaram só o marido, a esposa e uma criancinha de colo. Até hoje eu tenho uma foto deles, casal missionário, e eu me despedi deles, mas com a pena, e falando assim: meu Deus, abençoa este casal que vai ficando aqui sozinho para fazer a obra. Mas Deus é tão bom, irmãos, que em pouco tempo aquela igreja já estava completamente lotada, para a glória do Senhor. E um testemunho bem rápido aqui, tomar mais 3 minutos teu aqui, irmão. Testemunho bem rápido é que ali naquela cidade tinha uma mulher que ela era usada pelo diabo nos jogos. Aqueles caça-níqueis, os donos daquele negócio nem deixavam ela jogar, porque às vezes tinha pessoas que perdiam dinheiro e ia lá na casa dela e falava: eu vou lhe dar tanto para você recuperar o dinheiro que eu perdi. Aí ela ia lá e ganhava tudo de volta. Ela saiu daí da cidade, foi para São Paulo sem o dinheiro da passagem. E onde ela chegava, ela parava, ia nos caça-níquel e ganhava dinheiro. E aí ela foi, ficou uns dias em São Paulo e voltou nesse sistema. Era mulher viciada em jogos, viciada mesmo, e usada pelo diabo. Mas quando a palavra de Deus chega, o inimigo bate em retirada. E o missionário pregou a palavra de Deus para aquela mulher, e ela e toda a sua família aceitou Jesus como Senhor. E hoje ela está lá, ainda serve ao Senhor, uma das primeiras crentes daquele lugar, servindo a Deus. O espírito maligno saiu da vida dela e nunca mais deu prejuízo a ninguém, e nem precisou mais viver de jogos, e foi viver do suor do seu rosto, e Deus a abençoou. Então o Evangelho transforma, o Evangelho muda vidas, né? O Evangelho, ele é transformador. A prova disso é que nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Vamos. Aleluia. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que maravilha, amados, é poder estarmos nessa noite na presença do nosso Deus. Aleluia. Eu já ouvi, aleluia, da parte do nosso pastor, quão maravilhoso o nosso Deus é e o que Ele faz. Aleluia. E nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo, para dizer, aleluia, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E que nós estamos aqui para adorá-lo nessa noite. Ligue os seus pensamentos nessa noite no trono da graça, pois grandes coisas tem o Senhor para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu vou deixar só para a meditação, enquanto a orquestra já se prepara para estar louvando aí os 2 hinos da nossa harpa. Nessa noite em Salmos 96, que nos diz o seguinte: cantai ao Senhor,
em todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Amém, aleluia. Amados, esse é o nosso Deus. Então cantemos, aleluia, e adoremos ao Senhor, aleluia, e que nós possamos falar do amor do nosso Deus, dia a dia, aleluia, levando a obra, a palavra do Senhor à frente, pois foi esse o chamado que Ele fez das nossas vidas, aleluia, que nós anunciemos a palavra do Senhor. É o nosso culto de missões, amados, e que nessa noite nós possamos refletir, aleluia, acerca desse tema e o quanto nós temos feito acerca disso, aleluia. O Senhor conta com homens e mulheres corajosos, aleluia, para fazer a obra dele aqui na terra. Qual é a tua porcentagem enquanto cristão na obra missionária? Vamos ouvir nessa noite, aleluia, a orquestra louvando o nosso Deus nessa noite, logo após a irmã Iradinho fazendo a leitura da palavra oficial. O primeiro hino, amados, é 545.
após a nossa irmã Angelita estar com a oportunidade, ela que esteve uns dias aí passeando, não é? E nessa noite, logo após, ela vai ter a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua doce presença. Pai bendito, nós não somos merecedores, mas o Senhor morreu na cruz do Calvário e nos deu essa graça de termos acesso, Senhor, à tua presença. Senhor Jesus, em nome do teu Filho, Pai, nós confessamos a ti os nossos pecados e te pedimos perdão, meu Senhor, pelos mesmos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, meu Deus. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos viver a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Angelita e logo após nós vamos estar ouvindo a banda louvando o Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Muito feliz, né? De estar aqui com os irmãos. Muita saudade dos meus irmãozinhos. Estava ali sempre, né? Vendo nas redes sociais. E uma saudade, vocês não imaginam. Cada rostinho assim que eu via, eu falei, ai meu Deus. E minha turminha aqui, né? De senhoras. Muita saudade mesmo, mas graças a Deus, Deus esteve ali comigo, naquele lugar, e eu glorifico a Deus por isso, né? Porque o Senhor Jesus esteve conosco, com minha família, meu esposo, meus filhos, ali onde tive a oportunidade de estar ficando um pouco com a minha filha, com o meu genro, pude conhecê-lo, é uma bênção. E peço aos irmãos para que estejam orando por eles, que eles necessitam da oração de todos, né? E falar para vocês que estou aqui também no grupo de missões novamente com vocês. E falar que eu também estou muito feliz, nosso pastor, que conheci, que cheguei, encontrei ele, né? Que é uma bênção. A pastora, que Deus abençoe a vida deles, que possa continuar o trabalho do Senhor, que o trabalho do Senhor não para. E falar um versículo aqui para vocês em Isaías, glória a Deus, aleluia, Jesus. Em Isaías 6, versículo 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de vir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Então eu digo para a igreja hoje, digo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, né, pronta para estar ajudando na igreja novamente e com o coração muito alegre de estar fazendo missões juntamente com as minhas queridas irmãs, né? E falar para vocês que aonde a gente vai, aonde a gente anda, a gente tem que fazer missões, né? Glória a Deus.
Este versículo nos revela a vocação e o chamado de Isaías. Portanto, Deus está nos chamando para a sua gloriosa obra. Cabe a nós aceitar esse desafio com alegria e entusiasmo e anunciar a palavra do Senhor. Onde ali pude contemplar o meu esposo fazendo a obra do Senhor, né? Ele sempre saía e ali até dentro de um Uber ele falava do Senhor para os irmãos. Ele entregava CDs ali, né? Gratuitamente. E muitas vezes, né, a gente via Deus operando ali através da vida dele, né, conversando com um colega que nem conhecia, falando do Senhor. Isso me alegra muito. E eu estou muito feliz, meus irmãos, que o Senhor abençoe vocês e que sinta abraçada por mim nesta noite. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ser assim, né, amados? Por onde nós estivermos, falar do amor do Senhor. Amém? Vamos estar ouvindo a banda nessa noite. Aleluia, um momento de louvor. E logo após nós vamos estar ouvindo o nosso irmão Fábio Júnior também nessa noite, com a oportunidade, ele que também faz parte do nosso grupo de missões. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Glorifico a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito, não só no meu meio, no meio da minha família, mas no meio da igreja, pois temos visto que o Senhor tem agido grandemente. E glorifico ao Senhor, pois é motivos para glorificarmos, não apenas o motivo de termos chegado aqui, mas também o motivo de o Senhor ter nos concedido mais um dia, porque eu sou sincero em dizer, hoje eu vou dormir e eu digo, Senhor, o amanhã não me pertence, o amanhã pertence a Ti. Eu não sei se até amanhã o Senhor volta, eu não sei se amanhã eu estou vivo, então, Senhor, o que eu puder fazer por Ti, eu vou fazer hoje, porque o amanhã eu não sei como é que vai vir, como é que vai ser. Então, eu quero deixar apenas um pequeno versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Romanos 10, o 15 e o 16, e até o 18, que diz: como pregarão se não forem, corrigindo 10, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciaram a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém? E hoje me veio à mente o dia em que eu aceitei a Cristo. E também me veio à mente que eu aceitei a Cristo porque alguém chegou até mim e alguém falou da palavra de Cristo. Então, como eu poderia ouvir e crer se não tivesse alguém que viesse até mim e pregasse esta palavra? E hoje eu não moro mais com a minha mãe e com meu pai, saí há alguns anos a trabalho e viajo até hoje. Porém, hoje eu glorifico a Deus, pois dentro da minha casa, não todos, mas a minha irmã, a minha mãe e um dos meus irmãos, eles servem a Cristo. E quando eu estava ouvindo o primeiro hino, me veio à mente em que eu fui um dos primeiros a aceitar Cristo em 2017, e eu via como era difícil apenas você servindo a Deus, enquanto as pessoas da sua casa ele não servem, porém por não servir e ainda não entender o que é aquilo, às vezes chegam até a questionar. Porém, me veio à mente algo em que hoje eu não estou mais lá, mas ficou uma semente. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por isso, pois hoje na minha casa eu sei que eu deixei uma semente. Eu viajava muito e o Senhor sempre sentava alguém do meu lado, e às vezes aflito, eu lembro. Rapidinho, na minha primeira viagem de Cabralha, de volta para o meu estado, depois que vim para cá, eu lembro que em Salvador tinha sentado lá de uma senhora e eu via que ela estava meio aflita com algo, que algo estava acontecendo. E eu comecei a observar, até então não falei nada, e observando. Depois comecei a conversar com ela, e ela começou a me contar o que estava acontecendo. E eu comecei a dizer para ela: olha, há uma tristeza, tem algo para ser resolvido? Tem. Porém, eu sei de alguém que pode resolver isso, porque eu vim resolver coisas em minha vida. Eu comecei a falar de Cristo e ela começou a ouvir, e a gente foi conversando, e bom tempo depois eu vi que foi mudando, ela foi se animando, e depois quando eu disse, eu sei
que a semente ficou plantada. Então, cuida para que germine. Então, temos que ser corajosos a seguir, pois é igual a irmã falou, a qualquer momento, em qualquer lugar, podemos estar fazendo missões, podemos estar falando de Cristo. Isto é, em uma reunião de trabalho, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, sempre há. Eu começo a observar e fico observando que há boa oportunidade sim da gente falar do amor de Cristo. E através disso, vem a pessoa, como eles ouvirão e como eles crerão se não há quem pregue. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Vamos estar ouvindo nessa hora o grupo de senhoras louvando ao Senhor e logo após o presbítero Salvador Silva fazendo as apresentações. Graças te damos, Deus. Aleluia. Deus é fiel.
Queridos irmãos, querida igreja, obreiros, pastores, nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, é um prazer estar aqui apresentando pessoas que nos visitam nesta noite. Nós temos aqui Nájila, né? Onde está Nájila? Isso, está ali conosco, né? Nesta noite, congregando. Ela que é filha da nossa amiga Maria Alva, sobrinha louca, né? Está ali a Nájila. Deus abençoe Nájila. Queridos, eu quero fazer uma observação aqui também sobre um casal que a igreja aqui muito ama, preza muito, inclusive a nossa irmã Sene, né? É pioneira da igreja, uma das primeiras crentes, é isso? A primeira foi sua mãe, e ela logo em seguida, ela casou-se, foi para São Paulo há mais de 40 anos, mas todo ano ela vem, e só nos traz alegria, e depois de amanhã ela já vai embora, né? E com ela, o seu esposo, o nosso irmão Joaquim. Cadê o irmão Joaquim? Aleluia, está por aí. Um dia nós vamos ter um trabalho aqui para tirar essas colunas daqui da pastor, quem sabe, né? Está ali o irmão Joaquim e a irmã Sene. Eles vão viajar depois de amanhã. Eu só queria registrar que a presença de vocês, sem mim, vocês sabem, isso é incrível, né? Isso é uma bênção, uma pioneira da Assembleia de Deus aqui de Cabralha, e vai deixar uma saudade imensa. Mas se Jesus não vier, você vai voltar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só queria fazer esse registro. Agora, pedir permissão ao pastor. Minha voz é forte e alcança todos os senhores aí. Senhores, todos os casados, os bem mais jovens, os médios e os mais idosos como eu, né? E os obreiros também são senhores da igreja. Nós já estamos engrenando nossos trabalhos de senhores. Tivemos um ensaio aqui há uns 15 dias e foi maravilhoso. Cantamos a semana passada e vamos botar para frente na próxima sexta-feira, viu, senhores, casados, aqueles que não estão aqui, as esposas, deem o recado a eles, para que depois não digam, eu não sabia, não ouvi falar. Teremos ensaio na próxima sexta. Antes do ensaio nós vamos ter um momentinho de oração, depois um louvor, uma meditação rápida da palavra de Deus, e estamos ensaiando hinos novos, amém? Então, todos convocados. Este ano nós não teremos festa. O ano que vem, se Jesus não vier arrebatar a igreja antes, faremos a comemoração dos 20 anos do grupo Vozes Pentecostais. Não deixem para fazer parte só na hora da festa, para vestir uma farda e ficar num grupo bonito. Faça parte em todo momento, amém? Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, está dando o recado. Amém. Amém, aleluia. Grupos de jovens louvando ao Senhor nessa noite. E logo após nós vamos estar orando em prol de eximistas e ofertantes da obra do Senhor, com o nosso irmão Gério, e o grupo de louvor, Ministério de Louvor, estará louvando ao Senhor. Santo Deus, aleluia.
Amém? Vamos estar ouvindo nosso irmão Jerry, aleluia, neste momento, orando pelos dizimistas e ofertantes. E logo após o ministério de louvor, estará a oportunidade louvando o Senhor nessa noite. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Oramos. Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, meu Pai. Deus, obrigado por esta oportunidade de mais uma vez poder estar na tua casa, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, meu Deus, que tem contribuído para o crescimento da tua obra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, abra portas na vida daqueles, meu Deus, que tem o desejo de contribuir, mas que ainda não tem condições. Deus, em nome de Jesus, repreende, meu Pai, o devorador, o migrador, Senhor. Faz cair por terra em nome de Jesus. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos cumprimentar o de Deus com a paz do Senhor. Continue espírito de adoração, irmãos. Oh, aleluia, Jesus. Adoro o Senhor conosco nessa noite. Gratidão do coração.
Aleluias, que maravilha, né, amados? E quando nós compreendemos que o nosso respirar, aleluia, é o nosso Deus, a nossa vida é diferente. Quando nós entendemos, amados, que sem Ele nós não somos nada, a nossa vida é diferente. Quando nós entendemos que sem a presença dEle nós não somos nada, nós somos diferentes. Aleluia! E quando nós não entendemos o amor grande do nosso Deus para a nossa vida, nós vamos continuar na mornidão espiritual. Nós vamos continuar, aleluia, na mordomia das nossas vidas. Mas quando nós entendemos a graça, o poder, aleluia, e o grande amor do Senhor para com as nossas vidas, nós seremos cristãos diferentes nesses últimos dias. Aleluia! Igreja, o Senhor está vindo buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. É uma igreja que entenda que você, aleluia, não é nada sem a presença dEle. Que você não respira se o Senhor não te dá, aleluia, a respiração dos céus que só vem dEle para as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nosso coração se alegra e nós nos disponibilizamos a fazer a obra do Senhor. Nós nos disponibilizamos a nos sensibilizar com a causa do nosso irmão. Nós somos exemplos por onde nós passarmos, porque o amor do Senhor faz a diferença na minha e na tua vida. Aleluia! Como é que nós estamos anelando por esse amor? Como é que nós estamos anelando pela presença do Senhor nas nossas vidas? Vamos sair daqui nessa noite, amados, diferente de como entramos. Aleluia! Crendo que o Senhor tem mais para nós, muito mais para nós. Chega de ficar no raso. Vai para águas profundas, porque o Senhor nos mostrará, aleluia, o quanto Ele é fiel na nossa vida e quanto Ele é poderoso, aleluia, para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Aleluias! E igreja, vamos nos despertar a entender que Ele está voltando. E que nós não subiremos se nós não entendermos o real propósito de sermos cristãos aqui nessa terra. Aleluias! Glória ao nome do Senhor. Eu quero neste momento retornar o trabalho do pastor. E antes de passar o microfone para o pastor, nós queremos aqui, em nome do grupo de missões, agradecer a vida do nosso irmão Walter, da nossa irmã Anne, que esteve conosco aí nessa caminhada, ali no Coxó, nos ajudando, sempre que podia estava ali conosco, e tantos outros que trabalham aqui da igreja. Nós somos gratos ao Senhor pela vida de vocês. E pode ter certeza que vocês estão nas nossas orações. E assim como o Senhor é com vocês aqui neste lugar, o Senhor será na vida de vocês lá. Aleluia. E cremos no florescer do Senhor naquele lugar através da vida de vocês. Amém? E nessa noite eu agradeço a minha oportunidade. Continue orando por nós, pelo grupo de missões, para que o Senhor continue a nos despertar e fazer a obra dele, aleluia, com amor enquanto nós estivermos aqui, amados. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite convidar o nosso irmão Walter. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Logo mais, nós vamos estar também orando por ele, pela sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém. Que maravilha, né? Estar nesse culto. Eu me sinto privilegiado por estar aqui. Um pouco trêmulo, porque é como se você estivesse abrindo um mercado. O povo está chegando. Mas na hora de fazer o fechamento, aquele que está fazendo o fechamento, se tiver algum erro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o fechamento é a palavra de Deus, a expectativa é a palavra de Deus, tudo gira em torno da palavra. Então aqui está o fechamento e Deus me deu uma palavra para o teu coração essa noite, amém? Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente,
Pastor Celso, por estar aqui do seu lado, e os demais obreiros também, com o mesmo abraço. Eu quero saudar a todos e dizer para a igreja de Cabralha que eu estou muito feliz por estar aqui. Quero dizer para vocês que esse lugar é um lugar privilegiado por Deus, aleluia. Esse lugar é um lugar falado em muitos lugares, mas eu quero dizer um negócio para vocês: quanto mais isso, busque mais, seja mais intenso, seja mais constante, porque o inimigo ele não está nada satisfeito com isso. Mas eu creio, se dermos as mãos uns aos outros aqui, aleluia, nós vamos saquear o inferno e povoar o céu para a glória do nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho que segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, verso 35. Agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Mônica, que é um privilégio estar do lado dela, porque missões estão no meu coração. Não importa onde eu estiver, não importa de que forma eu esteja, se me chamar para a missão, eu largo tudo, aleluia, e estarei sempre lá para fazer a vontade de Deus, aleluia. Marcos capítulo de número 4, verso de número 35. Quando se encontraram, digam amém. E naquele dia, cedo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles despediam a multidão, e levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam enchendo-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E ele, despertando, lhe disse: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te. E ele emudeceu. E o vento se aquietou, e fez-se uma grande bonança. Então lhes disseram: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam um com os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela é uma bússola para nos orientar. Entendemos que já faz 16 séculos que a Bíblia foi escrita, 1600 anos que a Bíblia foi escrita, mais de 40 escritores, e o autor da Bíblia Sagrada, ele continua vivo, aleluia, e dizendo: eu velo pela minha palavra para cumprir. Você não vai achar nenhum livro semelhante a esse. Os demais escritores, demais autores de algum livro, ele não vive mais do que 120 anos, 100, e nunca vai estar vivo. Mas o autor da Bíblia Sagrada, ele está vivo, e ele está presente aqui nessa noite. Ele fala que aonde se reúne 2 ou 3 no nome dele, ele está no meio. Isaías vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No Evangelho que segundo escreveu São João, no capítulo 11, vai dizer que todas as coisas lhe foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, a não ser a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. Entrando no texto sagrado,
Fazer missão não é fácil. Fazer missão não é para qualquer um. Fazer missão tem que ter propósito, objetivo, coragem e obediência. Para fazer missões, tem que se colocar na posição de Deus. Entendemos que a vontade de Deus é priorizada a todo instante. Lembra de Jonas? Quando Deus chama Jonas para pregar a cidade de Nínive, Jonas, ele pega e tenta escapar indo para Tarso. Entrou numa embarcação que não era para ele entrar, tentando escapar, fugir da missão, agora para colocar em suas mãos. E a Bíblia fala que começou uma tempestade naquele barco, começou a balançar aquele barco, de modo que os navegantes ali, os tripulantes estavam todos preocupados, atônitos, mas o que é isso que está acontecendo? A Bíblia vai dizer que cada um começou a invocar o seu Deus, cada um começou a fazer preces ao seu Deus ali, mas a tempestade não cessava, porque a mão de Deus estava ali naquele lugar. E a Bíblia fala que eles pensaram assim: vamos chamar aquele dormente. E na hora que ele chega, Jonas estava lá no porão deitado, e ele despertando, Jonas: acorda, desperta de dormente, clama aí o teu Deus, para que solucione o que está acontecendo aqui conosco, porque isso não é normal. Declara-me quem és tu, de que terra és tu, quem é o teu Deus. Aí Jonas revela: eu sou hebreu, o meu Deus é o Criador do céu e da terra, e isso que está acontecendo é a mão dele. A Bíblia fala que eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas, e eles lançaram Jonas no mar. E aí os irmãos já conhecem a história, que Jonas teve que ir pregar na cidade de Nínive. Por quê? Porque o importante para Deus é a alma, é a salvação da alma. Aleluia! A alma para Deus é mais importante. Aleluia! Você pode priorizar muitas coisas, mas a prioridade de Deus é a alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus entra no barco, e antes de sair para esta missão, ele senta com seus discípulos, porque a Bíblia vai dizer: em um daqueles dias. Que dia é esse? É o dia que Jesus estava ensinando. Os Salmos vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conceitos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Então esse era o dia. Eu acho muito interessante quando a Bíblia diz: em um daqueles dias. Que dia é esse? O dia que Jesus estava ensinando. Oxalá se uma igreja tão grande como essa, com tanta gente, estivesse aqui na escola bíblica dominical, porque o que traz base, raiz é a palavra, é o ensinamento da palavra. Aqui você vai sair com o posto, você vai sair de posse de vitória, vai sim. Você vai sair levando o que você veio buscar, vai sim. Mas o ensinamento da palavra é que vai te enraizar. Aleluia. Não pode ser Deus. E Jesus, depois que acaba o ensinamento, ele entra no barco e passamos para outra margem. Quem falou passamos para outra margem foi Jesus. Não foi um homem comum, não foi um homem qualquer. A palavra não veio aleatória de qualquer homem. A palavra veio de Jesus. Passamos para outra margem. Se Jesus falou que vai passar, vai passar. Aleluia! Se Ele falou que vai passar, vai passar. Não fique atemorizado, não fique atônico. Se Ele falou que vai passar, vai passar. Aleluia!
mas Jesus já estava no barco, na proa, dormindo em um travesseiro, em uma almofada, em algumas traduções. E começou o vento a balançar o barco, começou o vinho soprar, veio a tempestade, e os discípulos começaram a ficar com medo, pânico, preocupado, porque eles já conheceram muitas coisas, mas aquela tempestade estava além da alçada deles, e eles estavam muito preocupados. Mas para que a preocupação se o mestre estava dentro do barco? Ei! Eles tinham uma palavra liberada que ia chegar do outro lado. O mestre estava no barco. O mestre não saiu em momento nenhum do barco, querido. Ei, Jesus promete, Jesus cumpre. Se ele falou que ele está por perto, ele está por perto. Concordaram também, parece que não recebeu a palavra antes. Mas o medo é uma coisa terrível, o medo paralisa. Querido, o medo faz a pessoa ficar doente. O analista e o psicanalista, quando vai tratar alguém, ele vai ser ali apenas uma escuta do paciente, e o paciente vai injetar nele tudo o que está passando. Se ele não tiver uma associação livre da sua mente flutuante e ele receber aquela carga, ele não aguenta. Mas os discípulos chegaram todos atônicos com medo. Chegou até Jesus todos uma vez só: mestre, não te importas que perecemos? Quem disse para eles que eles iam perecer? A força do vento. Quem disse para eles que eles iam perecer? Vozes que eles estavam escutando do além, dizendo: de repente é o fim, não vai dar mais certo, vai morrer aqui. Mas eles não pegaram a palavra do mestre dizendo para eles: vai chegar do outro lado. A fé é isso, querido. Isso é uma preparação que Jesus tinha com seus discípulos. Ele não avisou para ele que ia passar por aquele momento, mas ele falou para eles: vamos chegar do outro lado, não importa o que vai enfrentar. A palavra está liberada para você, dizendo: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter tribulação. Agora tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ei, Jesus está falando para você: tem de bom ânimo. Aleluia. Aleluia. De repente a tua mente está começando a trazer coisas antigas, está vindo para a sua mente, dizendo para você: olha, não vai dar nada certo, eu não vou conseguir, eu não vou sair dessa situação. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você que você vai sair dessa situação, você vai passar para o outro lado. Quem está falando aqui não é homem, quem está falando aqui é Deus. Passamos para outra margem. Eu escutei uma vez uma história dizendo que um cavaleiro, ele saiu galgando na neve e começou a fazer muito frio. E veio muito frio e ele caçou um abrigo numa casa. E ele saiu desesperadamente em busca dessa casa porque estava muito frio. E ele avistou na casa uma luz, e ele começou a galgar em direção àquela casa, e aquela luz estava muito frio, cada vez mais frio. E ele chegou até do outro lado e bateu na porta. Na hora que a pessoa abriu, tomou um susto e caiu. E depois disse para ele: como é que você conseguiu? Aí ele, sem entender nada: o quê?
Você acabou de passar num lago congelante, você conseguiu chegar aqui. Aleluia. É o poder da fé, é o poder da mente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que te move, é a tua fé. Ninguém pode acreditar, ninguém pode até duvidar de você, mas a tua fé vai te mover, aleluia. A tua fé vai fazer você alcançar, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé. É pela fé que eu creio que vai haver uma mudança muito grande na tua casa. É pela fé que eu creio, aleluia. Aleluia, que antes de entrar, aleluia, o novo ano, vai acontecer algo extraordinário na tua vida, aleluia. E tu vai testificar. Quem falou, a palavra de Deus foi liberada, então a profecia veio. Se prepare para alcançar da tua vida as promessas de Deus se cumprindo. Aleluia. E eles vão e despertam o mestre. Quantidade que conhecemos, a Bíblia fala que logo Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E logo o mar se aquietou, e a Bíblia vai dizer: houve uma grande bonança. Houve uma grande bonança. Ei, houve uma grande bonança. Aleluia. Para Jesus a preocupação não era essa, era se os discípulos tinham mesmo fé e se estava preparado para a missão, porque Jesus não veio para cá para construir templos, casas, sinagoga, não. Ele veio fazer a vontade daquele que enviou. Ele disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Aleluia, aleluia. Aleluia, o relógio não para. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus está abreviando o tempo. Porque ele fala: se não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. O Senhor está abreviando o tempo. Na hora que você vê o tempo passando rápido, mas o tempo está passando rápido. O Senhor está abreviando o tempo. Aleluia, aleluia. A missão primordial de Jesus era fazer a vontade do Pai. Não tinha nada que parava ele. Ele estava focado. Coisa boa é quando alguém está focado. Olha, o relacionamento entre o pai e o filho é coisa linda. Aleluia. Então ele falou: Pai, assim com o mesmo amor que tu me ama eles também. Então Jesus trouxe a gente para perto do Pai. E a Bíblia fala que ele disse: pessoas estão tímidos, ainda não têm fé. Aí, na hora que Jesus repreendeu, que houve a bonança, ele chegou e falou assim: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para o candomblé, toda religião é boa. Jesus para ele é um ser elevado. Para os budistas, Jesus é um ser iluminado. Para os judeus, ele é um transgressor da lei. Ele é apenas um profeta. Jesus chamou os discípulos e falou: quem diz aí que eu sou? Aleluia. Isso é importante. Amando que me dei cabeça. Isso é importante. Quem é Jesus para você? Agora você para Deus. Escute isso aqui. Quando alguém perguntar: quem é você? Eu me chamo Pastor Zé. Eu sou professor, atuo ali na escola e também sou pastor na igreja. De repente ele pode até responder assim: pastor, e sou servo do Senhor. Aí o pastor ficou em terceiro lugar e o servo do Senhor ficou em quarto. Qual é a tua identidade? Na hora que Moisés foi lá, ele falou: olha, diga a eles
eis que o eu sou te enviou. Meu mundo que as tem que ter identidade. Você tem que saber que você está servindo um Deus poderoso, que aonde você pisar, Ele vai pisar com você. Quando você der um passo, Ele vai estar dando dois na tua frente. Ei, tem livramento. Mateus, ele traz esse texto para os judeus. Ele explica para os judeus, ele mostra aqui para os judeus a excelência de Jesus. Aleluia. Marcos, ele traz para os romanos, porque ele estava lá também na embarcação, e traz um relato para os romanos. E os romanos gostam muito de uma aventura, então eles acharam interessante. Já Lucas, ao relatar o Evangelho de Lucas, ele pega o relato de Pedro, que estava na embarcação, e traz o relato para os gregos e para os gentios. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha para você ver o objetivo do Evangelho. Escute. Na verdade, olha, João 20, 21. Olha o objetivo do Evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foi registrado para que creias que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenhais vida. Aleluia. Aleluia. Ele fez outros sinais na presença dos mesmos discípulos, mas esses eles deixaram registrado para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo nele vocês vão ter vida. Aonde você passar, alguém vai dizer: tem vida ali, ali tem vida ali. Aleluia. Não tem como esconder, não tem como ocultar. As trevas foram embora, a luz está em você, então tem vida aí. Tem vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta vida vai ser, transmitida. Essa luz vai ser, passada. E nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar este lugar todo para Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim para mim. Olha o que a Bíblia fala para mim. Se você chegar em uma cidade, busque a paz para aquela cidade. Porque a cidade ganhando paz, você vai viver em paz. Aleluia. Tem coisa melhor do que paz. Você pode comprar tudo, mas a paz você não compra, porque a paz Jesus já nos deu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Oremos. Finalizar a oração. E seus irmãos lembram ficar de cabeça. Continue orando ao nosso favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Ei, Deus, muito obrigado porque o Senhor é perfeito em tudo. Nós acreditamos, meu Pai, que não há nada impossível para o Senhor. Jesus, é o Senhor que tira toda preocupação. É o Senhor, meu Pai, que faz a nossa mente descansar em paz. Oh Deus querido, nós acreditamos que haverá um tempo novo, meu Pai, porque o teu povo está numa busca incessante pela tua presença. É sobre a tua presença, meu Pai, que queremos caminhar.
Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. Meus queridos irmãos, nós temos ainda nesta noite uma criança para ser apresentada e eu quero já convidar os pais para que tragam a Liz aqui e o pai Ítalo e Ingrid. Tragam, por favor. Nós estaremos apresentando esta criança, dedicando esta criança ao Senhor. Bendito seja Deus. Enquanto eles estão se aproximando, quero lembrar os irmãos que amanhã tem culto ali do Coxó. Na quinta-feira nós temos o ensino da palavra de Deus. Na quinta temos o culto da escola bíblica. E terça-feira, cadê a liderança dos jovens? Vocês vão começar terça ou domingo? Domingo. Então, terça-feira, eu vou tratar de um tema aqui, como nós estamos chegando aí na chamada Semana Santa e a Páscoa, e nessa data muitos irmãos estarão viajando. Na terça-feira eu vou falar sobre a Páscoa, sobre o coelhinho da Páscoa, sobre o ovo de Páscoa, sobre a data da Páscoa. Nós estaremos, só para você ter uma ideia, Deus fixou a Páscoa dos hebreus em uma data fixa. Só que o mundo mudou. A Páscoa é comemorada baseada no Carnaval. É 40 dias depois do Carnaval. Então, como é que se pega uma festa santa e joga ela junto com uma festa profana? É por isso que ela muda, né? Então, terça-feira eu vou estar falando sobre isso aqui. E eu quero convidar você que tem dúvida, você que gosta de comprar ovo de Páscoa, ovo de coelho, no dia da Páscoa, eu convido você para terça-feira nós estarmos juntos aqui no ensinamento da palavra de Deus. Terça-feira pela manhã, círculo de oração. Os irmãos estão convidados para estarem aqui. E no sábado, a escola bíblica para crianças e adolescentes pela manhã, e no sábado à noite a nossa ceia, a Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos recebendo os irmãos das nossas congregações no próximo sábado aqui, para juntos cearmos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero esse microfone aqui para ficar mais fácil. Muito bem. Eu gostaria de convidar os avós que estiverem aí, os tios, se tiver, pode vir todo mundo para cá, para acompanhar esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a gente fala muito em apresentar a criança. Mas eu gosto de usar um termo um pouco diferente. Eu gosto de usar o termo dedicar a criança ao Senhor. Deus escolheu vocês para serem os pais dessa linda criança. E ela pertence ao Senhor. Mas Deus escolheu vocês para que, durante o período que vocês viverem, que estiverem junto com vocês, que vocês tenham cuidado com esta criança. E eu gosto de fazer algumas perguntas, porque às vezes as pessoas traz as crianças e daqui a pouco não quer mais criar no temor da palavra de Deus.
E esse é um momento muito importante. Eu gostaria de saber de vocês que são os pais, vocês prometem diante de Deus e diante da igreja criar esta menina no temor do Senhor? Promete conduzi-la para a igreja nos dias de cultos, nos dias que forem necessários? Prometem. Vocês prometem diante de Deus, prometem a Deus e diante desta igreja que quando essa menina crescer e Deus tiver um projeto na vida dela como uma missionária, como uma esposa de obreiro, vocês prometem que não vão colocar nenhum impedimento para que a obra de Deus se realize na vida dela? Promete? Amém. De acordo com a promessa deles, diante de Deus e tomando esta igreja como testemunha deste ato, eu quero tomar esta criança nos meus braços e orar e dedicar esta criança ao Senhor neste momento. Se ela acordar, eu vou orar, fazer uma oração bem pequena, que é para ela chorar. Aqui tem costume. Convido a igreja para se colocar de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. É um momento importante na vida da família. O compromisso que eles estão fazendo aqui diante de Deus em criar essa criança no temor do Senhor, isso é algo muito sério, muito maravilhoso. Querido Deus, amado Pai, bondoso Senhor, estou em tua presença, Senhor. Ó Deus, neste momento eu quero te apresentar esta criança e que os pais dedicam a ti, Senhor, esta criança, esta menina, Senhor. Ó Deus, ela pertence a ti, Senhor. Ó Pai, eu oro por ela, que ela tenha um futuro brilhante, Senhor, que ela seja usada por ti para fazer a tua obra. Meu Deus, eu oro pelos pais, que eles possam ter condição de criar esta criança, Senhor. Dá a eles graça, que não falte o pão de cada dia. Oh Deus amado, meu Senhor, abençoa, que eles possam criar essa criança no temor da tua palavra. Deus, esta criança pertence a ti. Meu Pai, tome em tuas mãos, dá saúde. Meu Deus, está dedicada a ti agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um hino bonitinho, eu acho que Solange sabe isso aí, porque tem muita gente, Meire também deve saber. Como eu não canto bem, é só para, eu acho que ela sabe, que diz assim: eu sou ovelhinha, no caso uma ovelhinha, eu sou uma ovelhinha, Jesus é meu pastor, eu sou feliz menina, nos braços do Senhor, nasci no seu rebanho. Não sigo a voz estranha, mas sigo a paternal. Tá bom? Depois aprendam direitinho para todo dia que a gente apresentar uma menina, uma ovelhinha, um menino, um cordeirinho. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Jesus. Já que vocês já estão em pé, fica de pé aí, né? Minha esposa sentou, mas ela vai ficar em pé de novo. Uma Suzy também sentou, né? Glória a Deus. Ah, foi a menina da mídia que sentou. Queridos, nós vamos agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer às irmãs que estão brilhantemente conduzindo os trabalhos nessa noite. A partir do próximo domingo, os jovens estarão conduzindo os trabalhos aqui na nossa igreja. E eu quero convidar o casal Walter Miranda e a sua esposa para vir aqui à frente. É isso, né? Walter, cadê Walter? Está aqui. Venham aqui à frente, meus queridos irmãos. A igreja do Senhor, ela é dinâmica. E os irmãos sabem que a gente está sempre precisando de pessoas para se envolver na obra. E
nós precisamos fazer algumas mudanças, tivemos algumas necessidades, e Deus colocou pessoas na nossa vida para nos orientar, e convidamos este casal para estar servindo a igreja ali na Palmeira. E eu fiquei um pouco preocupado, porque a irmã Lani havia perdido a mãe há poucos dias, e bateu essa preocupação da gente, mas eu os convidei para ir na nossa residência, e eles foram, e eu achei que ela ia pedir um tempo, mas quando eu conversei com eles, ela foi a primeira a dizer: pastor, eu estou à disposição para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui à disposição. Eles estão indo trabalhar ali na Palmeira, conforme eu disse. A igreja vai estar cuidando deles. A Mônica coloque mais um na lista aí. Nós estaremos dando a ele uma casa para eles morar ali. A igreja precisa ter esse cuidado. E Deus vai cuidar deles ali. E a igreja vai orar por eles. Creio que toda a igreja vai estar orando para que Deus possa fazer prosperar a obra do Senhor naquele lugar, e que a igreja do Senhor possa crescer. E na quarta-feira eu estarei lá com eles, apresentando eles à igreja. Eles estarão subordinados ao pastor Dilson, que é o pastor do setor, ali que é o setor de Inúbia, transformamos em um só setor, e eles vão estar ali trabalhando, cooperando para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que a igreja vai acompanhar em oração. Se isto for verdade, digam amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Zender para estar orando por eles, agradecendo a Deus e já abençoando a vida deles, que a partir de quarta já estarão trabalhando ali naquele setor, em nome do Senhor Jesus. E também já agradecendo a Deus por este trabalho tão abençoado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Por favor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quero pedir a bondade dos irmãos para estenderem suas mãos para cá. E vamos orar. Adorar a Deus. Ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a exaltação para todos sempre. Deus querido, nós somos teus servos, e na qualidade de servos, ó Pai, nós estamos para servi-lo em espírito e em verdade. Pai querido, eis aqui este casal, designados, ó Senhor, para trabalhar na tua obra. A tua obra, Pai, não para. Deus querido, pertence ao Senhor e não pode parar. E o Senhor tem capacitado, tem levantado, ó Pai, homens, mulheres, para dar continuidade, ó Pai, à tua obra aqui na terra. Eis aqui, ó Pai, este casal, e nós pedimos ao Senhor que continue abençoando a vida deles, que as tuas mãos estejam estendidas, Pai, sobre a vida deste casal, dando a eles, ó Pai, a sabedoria, o conhecimento da tua palavra, a unção do Espírito Santo. Deus querido, que a tua obra prospere naquele lugar, através, ó Pai, da vida deste casal. Portanto, ó Pai, continue dando graça a eles e abençoando-os, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, pedimos a Ti, ó Pai, em favor da tua igreja, continue abençoando, dando graça, e nós glorificamos ao Senhor por este trabalho, por este culto nesta noite. Nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite tranquila na tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram no culto nesta noite. A irmã que veio lá de São Paulo, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Vou dar o visto aqui na carta de vocês. Prazer ter vocês congregando com a gente durante esses dias. Chegando em São Paulo, continue orando por nós e volte em breve. Tá bom? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Todos digam: certamente a bondade e a misericórdia me
que devemos confiar e esperar, porque Deus existe e é galardoador a todos que o buscam. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E até terça-feira.